Nesse vídeo vamos recapitular o filme Big Stan arrebentando na prisão, onde um cara chamado Stan descobre que vai ser preso daqui a 6 meses, e com medo de apanhar na prisão começa um treino muito rígido para ficar forte. O filme começa com Stan tentando vender uma casa para uma senhora, mas logo 2 policiais invadem a sala e prendem Stan com a acusação de calúnia. No tribunal, o júri o declara culpado. Então Stan sugere ao seu advogado que suborne o juiz, mas ele nega. Então Stan o demite e contrata outro, e eles retornam ao tribunal. O outro advogado consegue subornar o juiz, e em vez de Stan pegar 5 anos de prisão, ele pega 3, e ele tem 6 meses para se preparar para ser preso. Então Stan vai até um bar, e nesse bar ele conhece um cara que já foi preso. Ele pergunta ao cara como são as coisas na prisão. O cara responde que se ele fosse preso não duraria 2 dias. Então Stan, depois de ouvir isso, começa a pensar em formas de ficar mais forte. Ele compra esteroides para crescerem os músculos, faz uma tatuagem e começa a treinar karatê. Mas Stan acaba brigando com o mestre do dojo e acaba sendo expulso do karatê. Então, depois de ser expulso do karatê, Stan encontra um velho no beco. O velho diz que Stan é muito fraco, pois não conseguiu vencer o mestre do dojo. Stan o questiona, falando para ele fazer melhor. Então o velho dá um soco em um bloco de concreto e o quebra. Stan fica impressionado com isso e o leva para sua casa para ele o treinar. No dia seguinte, o treinamento de Stan começa, e Stan faz o exercício de fortalecimento de mamilos, mas ele questiona o velho sobre isso, e o velho diz que algum dia isso salvará sua vida. No almoço, o velho dá um escorpião vivo para o Stan comer, e diz que você é o que come. De noite, Stan acaba brigando com sua esposa, e ela acaba indo embora. Então, o velho diz a Stan que ele não precisava dela, e que o treino de verdade começava agora. E no dia seguinte, Stan começa a aprender várias técnicas novas, e começa a treinar pesado, como fazer agachamento com facas e treinar com bastões. Então, depois de muito treinamento, Stan finalmente está pronto, mas o velho diz que só falta ele fazer o teste final. Então Stan vai até o dojo onde ele tinha sido expulso, e começa a provocar o mestre do dojo. Então o mestre dá um chute em Stan, mas ele segura sua perna e o derruba no chão, o nocauteando. Então o velho e seu advogado aparecem o parabenizando por ter ganhado a luta. E depois disso, Stan vai até a delegacia se entregar para ser preso, e logo chega no presídio. Chegando lá, Stan conhece seu colega de quarto Larry, e os dois vão dar uma volta no pátio. Stan pergunta a Larry quem é o mais valentão do presídio, e Larry diz que é o Big Raymond, um cara que segurava um jovem pela camisa. Stan vai até ele e começa a provocá-lo. Logo ele parte para cima de Stan, mas Stan o nocauteia facilmente e quebra os seus dedos. Então a gangue dele aparece e todos da gangue vão para cima de Stan, mas Stan pega um cabo de vassoura e começa a bater em todos. Logo ele nocauteia a gangue inteira. Depois disso ele vai para sua cela. Então Stan é chamado pelo diretor da prisão. Stan pergunta a ele se ele o chamou por causa da briga. Então o diretor fala a Stan que seu plano é fechar o presídio e construir um condomínio no local. E como Stan trabalhava com esse tipo de coisa, ele o ajudaria. E em troca, o diretor diminuiria sua pena. Stan aceita e começa a falar para ele melhores formas de construir o condomínio. Depois disso, Stan vai até o pátio. Ele reúne todos os presos e fala que a partir de hoje eles não poderiam mais brigar entre si. Qualquer um que fosse pego brigando teria que se ver com ele, porque ele não gostava disso. Depois dele ter dito isso, o pessoal do presídio foi ficando cada vez mais amigável. Então a esposa de Stan vai visitar ele na prisão, e os dois acabam se entendendo e voltando a ficar juntos. O diretor da prisão percebe que as brigas diminuíram bastante e fica muito bravo com isso, e manda chamarem o Stan. O Stan chega e ele conta ao Stan que o conselho prisional vai vir inspecionar o presídio, e no dia que eles vierem ele vai distribuir arma para os presos, e vai deixar que eles façam uma rebelião. E quando o conselho ver que eles estão se rebelando, eles vão fechar o presídio, e assim ele vai conseguir construir o condomínio. Mas ele diz que se as brigas diminuírem, seu plano não vai dar certo. E se seu plano não der certo, seu assistente daria uma surra no Stan. Stan acaba aceitando seu plano. Então ele vai até o pátio e fala para todos que ele não os protegeria mais, que eles podem fazer o que quiserem, o que faz todos voltarem a brigar. No dia seguinte, o conselho prisional chega no presídio, e Stan vai fazer uma audiência com eles para ser solto em apenas 1 ano. Enquanto isso, o diretor da prisão tinha distribuído armas para todos, e 2 gangues rivais se encontram no meio do pátio. E Stan, em sua audiência, estava preocupado com seus amigos brigando, porque ele se importava com eles. Então ele quebra o acordo entre ele e o diretor, e desiste da audiência para parar a rebelião.
mas antes que ele consiga, o assistente do diretor o impede, e nos revela que ele também foi treinado pelo velho. Então uma briga entre os dois se inicia. Ele tenta apertar os mamilos de Stan, mas ele tinha os treinado. E o assistente, vendo que estava perdendo a luta, saca uma espada de sua bolsa, e tenta golpear Stan usando a espada. Mas ele consegue desviar e se defende usando um notebook. Então Stan começa a bater com o notebook no assistente, e o nocauteia com um soco. Enquanto isso, lá no pátio, os guardas se preparam para atirar caso a rebelião se inicie. Então Stan chega gritando para que eles não briguem, mas do nada Larry coloca uma música para tocar e eles começam a dançar. E Stan fica aliviado vendo que eles só estão dançando, mas o diretor fala pro guarda atirar, e o guarda fala que não pode porque eles só estão dançando. Então o diretor pega a arma do guarda e começa a atirar, e com raiva do Stan por ter destruído seu plano, ele mira a arma para Stan. Mas antes que ele possa atirar, a esposa de Stan aparece e dá um chute no diretor. Então o velho também aparece e atira bolinhas de ferro nos outros guardas. Então 3 anos se passam e vemos que Stan ensinou karatê para todos da prisão, e esse era o dia que ele seria liberto. E também vemos que o diretor da prisão foi preso. Então Stan finalmente sai da prisão, e sua esposa e o velho vieram buscá-lo. E descobrimos que Stan também teve uma filha. Então o filme termina com os 4 indo embora.